Mas glória a Deus, vocês estão felizes de estar aqui? Cara, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente está aqui para falar da palavra do nosso Senhor. E o tema do nosso culto, então, de jovens e adolescentes é visão. E eu estou aqui para passar uma visão para vocês. Estou aqui para falar a respeito dessa questão tão importante que é a visão. Às vezes a gente não para pensar em algumas coisas, né? Quem aqui namora, por exemplo, assim, já tem um namorado ou é casado? Ah, legal. Seu pai sabe? Tô brincando, não, tô zoando. Mas geralmente nós somos atraídos, né? Os meninos e as meninas somos atraídos pela pessoa que a gente, né? Quer construir um relacionamento, pelos olhos, né? A gente olha aquela pessoa e fala, nossa, que gato, né? Ou que gata, né? A gente fica atraído pela visão, pelo olhar, né? Pelo aquilo que a gente está vendo. Aí às vezes a menina acha tão bonito, né? A menina olha aquele rapaz e fala, nossa, ele é tão lindo, amiga. Mas de boca fechada às vezes, né? Mas assim, ele é tão lindo, a gente é atraído pelos olhos, né? Os meninos também, nossa, olha que menina bonita, quero casar com essa menina. E aí a menina começa a abrir a boca e fala, Jesus, não pode ser tão bonito. Mas por que eu estou falando isso, galera? Porque nós somos atraídos pela visão, né? Quando você sai para comer, por exemplo, e você olha aquele prato de comida assim, se ele estiver bonito, bem apresentado, dá mais vontade de comer, não dá? As pessoas falam que a gente primeiro come com os nossos olhos. Então, a visão é algo muito importante na nossa vida, tanto na nossa vida aqui nessa terra, quanto para a nossa comunhão com o nosso Pai. Amém? Então a gente está aqui para falar de visão, aquilo que é importante para a igreja, para os jovens, para os adolescentes, para nós entendermos a respeito da visão. Para os adultos, né? A gente tem adultos aí, porque eu costumo falar que jovem é até 99 anos. Amém? Jovem é aquele que não se deixou envelhecer no processo. Tem jovem de 99 anos aí que, pelo amor de Deus, só cavar um buraco, já tropeçar, é só enterrar. Agora tem uns adultos que são cheios da presença de Deus, assim, ó, estão carregando um fogo. E essa galera que a gente quer aqui com a gente também. Amém? Tem alguém que nos visita hoje? Tem visitante? Eu já estava esquecendo. Temos? Olá, sejam muito bem-vindos. Seja bem-vinda, minha querida. Que essas casas se tornem um lar para vocês. Amém? Vamos lá. A gente está aqui para falar de visão. E é o seguinte, a gente precisa anunciar Jesus na nossa sociedade. Amém? Todo mundo concorda com isso? Concordamos com isso. E assim, será que alguns de nós, se fizermos uma experiência de chegarmos na nossa escola, na nossa faculdade, ou qualquer lugar que nós chegamos, e perguntar para uma pessoa assim, você sabe quem é Jesus? Você conhece Jesus? Provavelmente, qual é a resposta que essa pessoa vai dizer? Sim. Cara, a gente está no país considerado um país cristão. Nós aí somos, só de evangélicos, se eu não me engano, mais de 30 milhões de evangélicos no Brasil, só de evangélicos, sem contar os católicos. Então, é muito difícil no nosso país hoje alguém não conhecer Jesus. Você perguntar, você conhece Jesus? A pessoa, não, nunca ouvi falar. Claro que existem alguns casos, mas a grande maioria das pessoas já ouviram falar de Jesus. Só que a questão que a gente está aqui para falar hoje, não é sobre ouvir falar. Não é sobre ter um conhecimento distante de Jesus, mas é se de fato nós vimos esse Jesus. Porque se nós entendemos que nós precisamos anunciar esse Jesus, e nós nunca o vimos, como que nós vamos fazer isso? Como a gente vai falar de alguém, como a gente vai anunciar a respeito de alguém que nós nunca vimos, que nós nunca conhecemos? Se eu pedir para um de vocês aqui que não me conhecem, por exemplo, dar uma descrição sobre como é a minha personalidade, será que vocês vão conseguir ser assertivos? Aqueles que não me conhecem? Não. A minha esposa certamente conseguiria. Apesar de que, né, nós assim já rolou um match já desde o começo, né? A gente saiu para se conhecer da primeira vez, eu paguei um picolé para ela, igreja. Quando eu falo um picolé, não é um assim, artigo indefinido, é numeral. Eu paguei um picolé para ela. E ela casou comigo, gente. É só Deus, não é? Glória a Deus, a gente tem que glorificar a igreja. Porque assim, eu paguei um picolé e ela casou comigo, cara. Olha isso. E assim, eu bati o olho nela e falei assim, você é bravinha, né? Aí ela, como você sabe? Né? Então assim,
E quem conhece sabe que o negócio é... Cara, não dá. Então assim, tirando essas pessoas que são muito evidentes, né, na sua forma, a gente tem dificuldade de falar de uma pessoa que a gente não conhece. Como que nós vamos convencer a nossa geração de que Jesus de fato vale a pena ser seguido, se nós ainda não tivermos uma visão clara e definida de quem é o nosso Senhor? Então, se você ainda não viu a Deus, se você ainda não viu Jesus, hoje é o dia para os seus olhos serem abertos, amém? Cara, isso é maravilhoso. Vamos para a palavra? Abram aí na epístola de João, na carta de João, na primeira carta, capítulo 1. Não é o evangelho, irmãos, é carta, está lá no final da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 1. Nós temos um texto na Bíblia, olha só, como é importante isso que nós estamos falando. Foi gasto tinta e papel para falar a respeito desse assunto que nós vamos trabalhar nessa noite. Amém? Todo mundo achou aí? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. Do 1 ao 4 nós vamos ler. Amém? Então vamos lá. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um dos nossos corações e que nós sejamos tocados pela Sua presença, Senhor. Que sejamos, ó Deus, transformados à Tua imagem e semelhança e que saiamos daqui, Senhor, mais parecidos contigo do que quando entramos, meu Pai. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, ó Deus. Quebra toda a dureza do nosso coração para que nós possamos nos render à Tua santa e perfeita palavra, papai. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Você já viu a Deus? Essa é a nossa grande pergunta. Se nós já vimos, como nós acabamos de ler aqui a respeito de João, aquele que desde o princípio, aquele que as nossas mãos apalparam, aquele que os nossos olhos viram, aquele que os nossos ouvidos ouviram, dele nós testemunhamos a vocês, para que vocês tenham comunhão com Jesus, com o Pai, porque é com Ele que nós temos comunhão. Essa é a grande pergunta das nossas vidas, irmãos, se nós estamos como João, se nós somos aqueles que já tivemos nossos olhos abertos, e agora nós estamos testemunhando, não daquilo que nós ouvimos somente, mas daquilo que nós vimos, experimentamos e vivemos nas nossas vidas. E a grande pergunta que nós precisamos responder nessa noite é se pelo simples fato de nós estarmos na igreja, se pelo simples fato de nós estarmos aqui, sermos um frequentador da igreja Comunidade Amor e Graça, ou da igreja que você pertence, se por esse simples fato você já pode afirmar que você vê Deus do seu dia a dia. Essa é a primeira pergunta que nós precisamos responder. Se sermos simples frequentadores de uma denominação cristã nos torna aptos e habilitados a testemunhar desse Jesus. A Bíblia conta uma história de um fariseu chamado Nicodemos. Vocês já ouviram falar de Nicodemos? Um fariseu, um escriba, um cara assim estudado na palavra de Deus. Um dos altos ali, do farisaísmo judaico nos tempos de Jesus. E o Evangelho nos conta que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. E Nicodemos, com medo então, do que poderia acontecer com ele, busca então Jesus ao anoitecer e começa a conversar com Jesus, dizendo assim: olha, mestre, veja que Deus é contigo, porque se Deus não fosse com você, você não poderia fazer tais milagres e tantas obras. E é interessante que Jesus tem uma resposta muito indigesta para Nicodemos. Ele responde o seguinte: olha,
Ninguém que não nasceu de novo pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos fica surpreso, porque ele fala: como assim? Como eu posso voltar na barriga da minha mãe, sendo eu já grande, para então renascer? E aí Jesus fala: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, portanto, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava dialogando com uma das autoridades judaicas da época, e estava dizendo para esse homem que enquanto ele não nascesse de novo, ele não poderia ver o reino. Naquela época, se existia alguém que podia ver o reino, se existia alguém que estudava sobre Deus, se existia alguém que conhecia sobre Deus naquela época, era Nicodemos. No entanto, Jesus está dizendo: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. Sabe que isso nos mostra, irmãos? Que o simples fato de nós estarmos inseridos em um sistema religioso, em uma igreja, em uma denominação, isso não nos gabarita, isso não nos certifica a sermos testemunhas do Evangelho. Porque Nicodemos, ele era o cara mais estudado da época e ele recebeu essa repreensão de Jesus. Quanto mais a gente, quantos livros a gente lê por ano aí? Quantos diplomas nós temos de universidades e teologias por aí afora? Se Nicodemos, que era o cara mais estudado da época, recebeu uma resposta dessa, eu acho que a gente deveria se preocupar um pouco mais com essa nossa fragilidade de pensar que só do fato de nós estarmos em uma igreja, nós estamos habilitados e garantidos a sermos testemunhas de Jesus. Amém? Essa é a primeira questão que nós precisamos resolver. Só pelo fato de nós estarmos aqui, isso não nos garante nada. É muito bom você estar aqui. Melhor você estar aqui do que estar em outro lugar. Mas só isso, infelizmente, não é o que Deus espera de mim, não é o que Deus espera de vocês. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, nós vemos alguns homens e algumas mulheres que passaram por processos, e que esses homens e essas mulheres foram completamente habilitados para falar a respeito de Deus. Esses homens e essas mulheres viram coisas que nenhum de nós vimos. No entanto, irmãos, Jesus, ele tem uma palavra muito interessante para nós. Ele se direcionou aos seus discípulos e disse: olha, vocês creram porque vocês viram, mas bem-aventurados serão aqueles que não viram, mas crerão. Somos nós, irmãos. É de nós que Jesus estava dizendo. Nós somos os bem-aventurados, que nós não vimos como os discípulos viam, mas nós cremos, mediante o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. A questão é, se Ele tem se revelado a nós. Alguém aqui já teve uma revelação assim, falou: uau, Deus falou comigo? Alguém? Amém, legal. O restante que não levantou a mão, é hoje, em nome de Jesus. Você crê? É hoje, tem que ser hoje, cara, é que Jesus está aqui. E quando eu falo que Jesus está aqui, não era o Magrão tocando guitarra. Depois vocês pedem para o Magrão tirar o boné que vocês vão ver. Jesus está aqui, cara. Jesus está aqui, e Ele é real, e Ele se manifesta na nossa presença. Mas eu queria falar primeiramente, irmãos, da nossa necessidade de nós nascermos de novo. Porque a resposta que Nicodemos recebeu foi muito intrigante, porque ele disse que quem não nascer de novo não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Então essa é a primeira questão, se nós nascemos de novo. Daniel, e como eu faço para nascer de novo? Não sei. Porque não sou eu que faz você nascer de novo, é o Espírito Santo. A questão é que enquanto Ele não abrir os nossos olhos, enquanto o Espírito Santo não gerar uma vida nos nossos corações, enquanto nós não tivermos as escamas dos nossos olhos derrubadas, nós não conseguimos ver o reino de Deus. Nós não poderemos entrar no reino de Deus, porque lá não entra pecado, não entra carne, só entra quem é nascido do alto. Eu não tenho uma resposta para essa primeira questão. A única coisa que nós podemos fazer é continuar clamando todos os dias das nossas vidas, para que Ele abra os nossos olhos. Domingo nós tivemos uma palavra a respeito de... esqueci o nome? Soldado romano? Cornélio, muito bem. Nós tivemos a palavra de Cornélio. O Lucas pregou na célula sobre Cornélio, então estava na ponta da língua, né, Lucas? Ele pregou sobre Cornélio. E Cornélio,
é um caso muito interessante, irmãos, porque ele passou anos orando a Deus, ele passou anos sendo piedoso a Deus, sem sequer conhecer de fato esse Deus a quem ele orava. Até que então Pedro foi até ele e receba o Espírito Santo, e ali sim. Mas quantos anos, caramba, a memória está ruim. Cornélio, quantos anos Cornélio passou orando sem que ele tivesse uma clara visão do que ele estava fazendo? Irmãos, enquanto o Espírito Santo não abrir os nossos olhos, enquanto nós não formos transformados de fato, enquanto nós não nascermos do alto, infelizmente, nós não poderemos ver a Deus. A questão é, você já nasceu de novo? Você já é uma nova criatura? As coisas passadas já ficaram para trás e tudo já se fez novo na sua vida? Porque quando nós falamos de ser uma nova criatura, galera, a gente está falando de um novo modo de pensar. O Mateus sempre fala, sempre profetiza essas palavras nas nossas vidas. Renovação da mente. Romanos, renovação da mente. Se nós queremos saber se de fato nós nascemos de novo, nós precisamos ver se as nossas mentes já foram renovadas. O Daniel de 15 anos atrás, quando conheceu e começou a ouvir falar de Jesus, não é o mesmo Daniel de hoje, porque as coisas mudaram. Meus olhos foram abertos, meus gostos não são os mesmos. Vocês sabiam que eu já fui em baile funk? Parece que eu já fui em baile funk? Parece? Não parece, irmão. Parece, Eliakim? Quem olha para mim fala assim, mentira. Quem olha para mim não fala assim, nossa Daniel, você mandava uns passinhos lá no meio. Mandava passinho lá no meio do negócio lá, do inferno. No meio do inferno lá, dançando, irmão. E às vezes, teve vezes que eu fui para minha cidade, que eu fui para Araraquara. E às vezes eu encontrava amigos meus antigos e eu falava, não irmão, agora eu estou na igreja. Ele, você está na igreja, irmão? Não, estou na igreja, agora eu sou sério. Ele, o Danielzinho, era Danielzinho meu apelido. Sugestivo, né? Mas enfim, era Danielzinho, não é Zinho, é Danielzinho. Porque, irmãos, se tinha alguém que dava trabalho, era eu, irmão. Misericórdia. Só para você ter uma ideia, uma vez nós arrumamos uma briga feia. Nós estávamos em uns 15, a gente desceu para brigar, os caras estavam nos 80. Eu nunca vi tanta gente na minha vida, eu só tentei correr. E eu consegui correr por um tempo, até que eu senti um chutinho no meu calcanhar e uma perna bateu na outra e eu saí catando o cavaco, caí. E aí eu só lembro assim, Deus sendo ali espancado enquanto eu estava no chão, até que um amigo meu, que jogava basquete comigo, que tinha 2,5 metros de altura, chegou para tirar os caras que estavam ali me batendo no chão. Irmãos, isso é um novo nascimento, sabe? Quando as pessoas olham para você e elas não conseguem mais reconhecer você. Elas não conseguem mais dizer, não é possível que esse cara foi capaz de fazer isso. Porque a maneira como nós vivemos evidencia alguém que não é um cidadão dessa terra. Nós evidenciamos que nós somos cidadãos de um outro lugar, de uma outra cidade, através da maneira que nós vivemos. Sabe, quando Jesus estava no processo de julgamento, antes de ser crucificado, as pessoas reconheciam Pedro só pelo jeito dele falar. Aquele cara ali andou com Jesus, só pelo jeito dele falar, só pela roupa que ele está vestindo, só pelo jeito. E aí Pedro infelizmente nega. Mas percebam que como nós estamos vivendo as nossas vidas, como nós demonstramos o nosso estilo, o nosso modo de vida para as pessoas. Será que de fato nós evidenciamos que somos cidadãos dos céus? Que nós somos cidadãos de uma nova e maravilhosa cidade? Ou nós vivemos como todo mundo vive? É claro que o processo de novo nascimento é muito mais profundo que isso. Nascer de novo implica coisas muito mais profundas do que isso que eu estou dizendo para vocês. Mas se você ainda não fez isso, você não deu o primeiro passo. Se você entende que nasceu de novo e ainda vive do mesmo jeito, na verdade você não nasceu de novo.
Porque quando nós nascemos de novo, nós começamos a ser incomodados por uma série de questões, por uma série de situações que nós não queremos mais viver, nenhuma delas. E embora nós ainda estejamos sendo espancados e esmurrados pela vida, pela nossa carne, pelas situações, nós não sentimos prazer nenhum em fazer o que fazemos quando nós erramos. Esse é um segundo mecanismo que nós temos para dizer se nós nascemos de fato, de novo ou não. Aquilo que nós fazemos de errado, isso gera o que no nosso coração? Isso gera alegria no seu coração? Isso gera indiferença no seu coração? Ou você se sente incomodado? Porque quando nós erramos, irmãos, e nós somos incomodados, eu estou para te dizer que essa inquietação e esse incômodo não vem de você. Vem de uma pessoa chamada Espírito Santo, que já habita no seu coração. Porque a palavra diz, e ela não mente, que aonde a luz está, as trevas não permanecem. Quando a luz do Espírito brilha no seu coração, quando essa chama que nós acabamos de falar aqui, ela acende no seu coração, e ela não se apaga, porque o Espírito Santo, uma vez que ele habita no seu coração, ele arrebenta e ele destrói todas as suas barreiras. Uma vez que esse Espírito está no seu coração, tudo vai mudar na sua vida, irmão. Você não vai mais pensar do mesmo jeito, você não vai mais querer as mesmas coisas, você não vai voltar a buscar as mesmas fontes de alegria e satisfação, porque agora tudo é novo e existem outras coisas que alegram e satisfazem o seu coração. Nós precisamos clamar ao nosso Senhor. Se essas evidências ainda não são verdadeiras na sua vida, hoje é a noite para você clamar: Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero que o Senhor venha habitar no meu coração e que o Senhor venha transformar a minha vida de uma maneira assim tão maravilhosa, que quando as pessoas olharem para mim, elas não vão conseguir ver ninguém além do Senhor na minha vida. Esse é o primeiro passo, irmãos. Se a gente quer falar de Jesus, se a gente entende que é necessário pregar o Evangelho lá fora, a primeira coisa é essa: quem as pessoas estão vendo em nós? Somos nós mesmos? Ou é a própria pessoa de Jesus? Uma segunda coisa que nós precisamos entender, irmãos, é a respeito do perdão. Enquanto nós não entendermos o tamanho do perdão nas nossas vidas, nós nunca conseguiremos ver a Deus. Porque enquanto nós não entendemos o perdão, nós vivemos carregados de medo. A gente tem medo da rejeição, a gente tem medo de Deus, a gente tem medo do inferno, a gente tem medo do pastor, a gente tem medo do líder. Enquanto nós não entendemos o tamanho do perdão nas nossas vidas, nós jamais conseguiremos ver a Deus. Porque Deus não atende ao medo, Ele só atende a uma coisa: ao amor. Ou nós entendemos o perdão e o tamanho do amor que Ele tem por nós, ou nós continuaremos vivendo pelo medo. E Jesus não entende essa linguagem. Vocês conhecem aquele livro, 5 Linguagens do Amor? Já viram falar? Né? Tem mulher aí que é poliglota, né? Fala um monte de língua, aí você tem que lavar, cozinhar, passar, comprar presente, falar que ela é bonita, enfim, você tem que exercer várias linguagens aí, né? O homem é mais fácil, o homem fala no máximo 2 aí, né? Então é mais facinho, né? Só você falar, tá bonito, né? Pronto, assim, obrigado, né? A gente já fica assim, né? O homem é mais fácil, a mulher tem um monte de linguagem. Mas, gente, Deus não tem várias linguagens. Deus só tem uma linguagem, que é o amor. Porque a própria palavra diz que Deus é amor. E nós precisamos entender o tamanho do perdão nas nossas vidas, se nós queremos ver a Deus. E tem uma mulher, que alguns estudos dizem que é Maria, mas na verdade no texto de Lucas nós não temos o nome dessa mulher. O texto somente nos fala que Jesus foi convidado para comer na casa de Simão, fariseu, e então Jesus atendeu a esse convite, e ele chega então nessa casa, entra, e essa mulher fica sabendo que Jesus estaria ali, e ela vai até Jesus, e ela chega, ela se derrama aos pés de Jesus, e ela começa a chorar copiosamente, e a palavra diz que as lágrimas dela molhavam os pés de Jesus, e ela enxugava os seus pés com os seus cabelos. E ela pega
um perfume caríssimo e unge os pés de Jesus. E então Simão fica horrorizado e começa a pensar: se Jesus soubesse quem está tocando, ele não deixava fazer isso. E então Jesus, percebendo a indagação, ele fala assim: Simão, posso te contar uma história? E Simão fala: pode. Então, tinha duas pessoas que deviam ao mesmo credor. E um devia 50 denários e o outro devia 500. Só que nenhum dos dois tinha como pagar essa dívida. E o credor, então, perdoou os dois. E Jesus perguntou a Simão: quem vai amar mais o credor? O que devia 50 ou o que devia 500? E aí Simão respondeu: é claro que quem devia 500, era uma quantia maior. E aí Jesus respondeu: muito bem, Simão, é isso mesmo. Enquanto eu cheguei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os meus pés, mas essa mulher chora desde o momento que chegou. Enquanto eu cheguei na sua casa, você não me ofereceu uma toalha, mas essa mulher enxuga os meus pés com os seus cabelos. E quando eu cheguei na sua casa, você não me ungiu, mas essa mulher ungiu os meus pés. E aí Simão então entendeu o recado. E ele fala: minha filha, seus pecados estão perdoados. E aí Jesus traz um dos ensinamentos mais maravilhosos para as nossas vidas. Porque ele fala que quanto mais nós somos perdoados, mais nós iremos amar. Você quer amar mais a Jesus? Você precisa entender o tamanho do perdão que Ele derramou na sua vida. Você precisa entender o quanto você foi perdoado. Às vezes a gente não entendeu ainda. Às vezes a gente acha que o Evangelho é a história da carochinha. A gente acha que o Evangelho é uma ilustração. Não, é para você ser uma boa pessoa. Não é. Jesus está voltando. Isso é uma verdade. E isso vai acontecer. Não é uma história, não é para nós nos tornarmos seres humanos melhores. Até porque tem pastores que dizem, e eu confirmo isso, o Evangelho não é para te tornar uma pessoa melhor, o Evangelho é para te matar. E Deus te faz nascer de novo. O Evangelho não é para nos tornarmos melhores, irmãos. Só que a gente ainda não entendeu a verdade e a profundidade da mensagem do Evangelho. Uns tempos atrás, né, a minha esposa, né, teve um diagnóstico de endometriose, né. A gente já estava começando a falar de ter filho, tal, e ela sempre suspeitou desse problema, e ela teve esse diagnóstico de endometriose. E eu lembro que eu cheguei em casa, ela já me mandou mensagem chorando quando ela descobriu, e aí quando eu cheguei em casa ela estava chorando, por conta de um diagnóstico. Eu lembro também da minha mãe, quando ela recebeu um diagnóstico de câncer. Graças a Deus a minha mãe venceu o câncer, e ela teve câncer de mama, e quando ela recebeu esse diagnóstico, foi horrível para ela. Eu lembro que ela chorava assim, ela tentou esconder de mim, mas quando ela me contou, ela chorava. E mais uma vez assim, sabe, como nós nos sentimos diante de um diagnóstico negativo? Se cada um de nós aqui recebêssemos a notícia de que nós temos uma doença, como nós sairíamos daqui essa noite? Felizes? Acredito que não. E o Evangelho tem um diagnóstico para a gente. Só que esse diagnóstico não é de um médico, é do próprio Deus. E Ele diz que todo aquele que anda segundo o pendor da carne vai morrer. Todo aquele que anda segundo as obras da carne, infelizmente, morrerá. Mas aqueles que andam segundo a vontade do Espírito, estes viverão. Então nós temos um diagnóstico. E essa é a mensagem do Evangelho. Diante desse diagnóstico, como nós reagimos? Quando nós vamos em alguns velórios, né? Nós olhamos, paramos. E geralmente as pessoas estão ali bem tristes pela situação de ter perdido alguém. E geralmente as pessoas estão assim, graças a Deus, né? Pelo menos descansou. Agora está com Deus. Geralmente nós temos essas falas. Mas diante do diagnóstico do Evangelho, irmãos, talvez essa pessoa não está com Deus. E talvez essa pessoa não está descansando. Na verdade, o diagnóstico é que o tormento dela só começou.
Esse é o diagnóstico. Nós não entendemos ainda o que o perdão de Deus realizou nas nossas vidas. Nós não entendemos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Irmãos, essa é a maravilhosa notícia do Evangelho. O homem tem paz com Deus. Nós agora não vivemos mais com medo de Deus, nós agora temos paz. Nós podemos viver e nos alegrarmos. Irmãos, e é por isso que às vezes vocês estão aí no fundo, você me vê doidão aqui na frente pulando, porque cara, eu sou muito feliz com Jesus. Porque eu entendi de onde Ele me tirou e aonde Ele me colocou. Porque Efésios fala que nós estávamos sepultados em nossos delitos, em nossos pecados, nós estávamos na cova. Mas Efésios continua e diz que Ele nos colocou assentados nas regiões celestiais com o Seu Filho amado. E o escrito de dívida que contava contra nós foi rasgado e encravado numa cruz. E agora nós temos paz com Deus. Esse é o perdão do nosso Senhor Jesus. Nós não entendemos o tamanho do perdão de Deus nas nossas vidas. Porque o dia que nós entendemos o quanto Jesus nos ama, nós estaríamos como essa mulher, encharcando os pés de Jesus com as nossas lágrimas, e pegando aquilo que nós temos de mais precioso, que é as nossas vidas, e quebrando aos pés de Jesus, e entregando a Ele. Nós só vamos conseguir ver a Deus, irmãos, quando nós entendemos o tamanho da mensagem do Evangelho. Colossenses nos explica que Cristo, enquanto Ele estava na cruz, Ele estava expondo os principados e potestades à vergonha pública. Mas é interessante que as pessoas que estavam ali, quando olhavam para a cruz, não estavam vendo demônios, não estavam vendo o diabo, não estavam vendo o mal pendurado numa cruz, estavam vendo o próprio Filho de Deus, provavelmente nu, pendurado em uma cruz. Mas o texto diz que quem estava sendo exposto à vergonha não era o Filho de Deus, era o mal. E Paulo ali estava usando uma alegoria do mundo antigo, aonde um general romano, quando ele conquistava um lugar novo, ele acorrentava então os seus prisioneiros e faziam eles andarem e desfilarem pela cidade para mostrar a todos que havia um general que havia conquistado aquela região. Só que nessa figura que Paulo estava tentando nos explicar, quem estava enfileirado, quem estava acorrentado, quem estava sendo exposto à vergonha, era o seu próprio filho, o Filho de Deus. Olha o tamanho dessa verdade. A vergonha da cruz foi convertida em vitória, porque pelo sangue dele nós fomos curados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, irmãos. Quando nós entendermos o tamanho do perdão, nós conseguiremos ver Deus nas nossas vidas. Entenda que você foi perdoado. Se você entrou aqui com culpa, com seja lá o que for, aqui é o lugar para você se entregar e dizer: Senhor, eu quero o seu perdão. Porque se o Senhor já fez tudo por mim, se o Senhor já venceu o mal, se o Senhor já foi pendurado numa cruz, o Senhor já ressuscitou, agora eu quero experimentar desse amor. Sem essa premissa, irmãos, nós não conseguiremos ver a Deus nas nossas vidas. Uma outra verdade que nós temos, irmãos, é que nós não conseguiremos ver a Deus enquanto estivermos vivos. Paradoxal, não é? Não conseguiremos ver a Deus enquanto nós estivermos vivos. É interessante que a Bíblia fala a respeito de João na ilha de Patmos. Ele estava preso, já estava no final de sua vida, e ele conta que no dia do Senhor, ele ouviu uma voz como de uma trombeta. E quando ele vira e olha para trás, ele vê Jesus.
Mais um homem então que viu Jesus. E João teve o privilégio de ver Jesus em todos os sentidos. João viu Jesus enquanto ele estava corporeamente vivo, como ser humano. João viu Jesus ressuscitado, quando ele esteve ainda por 40 dias após a ressurreição. E João viu Jesus totalmente glorificado. João, se o assunto é visão, se tem alguém que a gente precisa olhar, é para João. Não tem ninguém que viu Deus como esse cara. E é interessante que o texto nos conta que quando ele vira e olha, ele caiu como morto. Um outro exemplo que nós temos é Moisés. No livro de Deuteronômio, nós temos Moisés recebendo uma mensagem de Deus, dizendo assim: Moisés, prepare o povo, mande o povo se purificar, porque eles vão me ver, eu vou me manifestar a eles. E aí então Moisés chega e fala para o povo: ó, vão se lavar, se purifiquem, porque o Senhor vai se revelar a nós. Vocês acham que o povo ficou feliz com essa notícia? Não, o povo ficou com medo. E lembra que com medo ninguém consegue ver a Deus? E o povo falou assim: não, Moisés, pelo amor, nós vamos morrer se ver a Deus. Vamos fazer o seguinte, ó, você é mais chegado de Deus, então vai lá você, fala com ele, recebe lá tudo que você tem para receber, e depois você volta e conta para a gente vai obedecer com toda a alegria do mundo, mas ó, não vamos morrer, né, por conta disso, é melhor você ir, Moisés. Vocês percebem que nos dois textos que nós acabamos de dizer, existe uma palavra, apesar de serem textos diferentes, Novo e Velho Testamento, Apocalipse e Deuteronômio, existe uma coisa em comum entre esses dois textos: a necessidade de morrer para ver a Deus. Existia uma crença no Velho Testamento de que ninguém poderia ver a Deus e continuar vivo. E isso é uma verdade até hoje. Ninguém pode ver Deus e continuar vivo. Isso é maravilhoso, porque se nós queremos ver a Deus, a gente já pode esperar, porque nós vamos precisar morrer. Só que esse é o problema: nós não queremos morrer. Nós não queremos. A gente quer continuar vivo. A gente quer continuar Senhor das nossas vidas. A gente quer continuar achando que o que a gente faz e o que a gente sabe, tudo que a gente tem é melhor do que aquilo que Deus tem para nos dar. E a gente continua vivo. E a Bíblia nos diz, irmãos, que enquanto nós estivermos vivos, nós estamos correndo um grande perigo. Porque se alguém quiser ganhar a sua própria vida, precisará perdê-la. Mas aquele que tentar ganhá-la, esse a perderá. Nós não temos como continuar vivos se nós queremos ver a Deus. Porque o próprio chamado do Evangelho, que nós vemos em Marcos, que nós vemos em Lucas, que nós vemos nos escritos da Bíblia, é: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E Lucas acrescenta: diariamente, e então siga-me. Não tem como nós vermos a Deus se nós não carregarmos as nossas cruzes. E a cruz é como um atestado de morte. Quando as pessoas olhavam pela via cruz, os prisioneiros passando, carregando suas cruzes, eles diziam: eis aí um homem morto. Quando as pessoas olham para nós, elas estão vendo que nós estamos carregando as nossas cruzes. Nós estamos com o nosso atestado de morte, nosso atestado de óbito nas mãos. Ou a gente só está andando com RG e CPF, título de eleitor. Se é que anda com isso, né? Ninguém mais anda com isso, né? Só quem eu ia falar, desculpa, tá gravando, né? Quem é mais de idade anda com documento, né? Brincadeira. Ele aqui é velho, ele anda com documento. Brincadeira. Gente, nós carregamos documentos nas carteiras. Nós queremos ser conhecidos por quem nós somos, quando na verdade nós deveríamos estar com o nosso atestado de morte para esse mundo.
Não tem nada nesse mundo para você levar que seja melhor do que aquilo que Ele tem para te entregar. A questão é que a gente ainda não entendeu isso. A gente tem medo de morrer, porque a gente acha que o pirulito sujo que a gente tem na mão é melhor do que aquilo que Deus tem para nos entregar. Eu sempre gostei dessa semelhança, dessa história. Uma vez um pastor me explicou que quando nós vamos evangelizar alguém, quando nós estamos discipulando alguém, nós precisamos mostrar para essa pessoa que o que ela segura é como um pirulito que caiu no chão e rolou para cá, rolou para lá, e ela está como uma criança que está com esse pirulito sujo e tenta arrancar um doce de uma mão de uma criança. Não importa que está sujo, ela não larga. Mas o que Deus tem para nós é muito melhor do que esse pirulito sujo que eu e você queremos carregar o resto das nossas vidas. Ele tem algo infinitamente melhor para nós, só que nós continuamos resistentes a entregarmos o controle das nossas vidas para Ele. Se nós queremos ver a Deus, nós precisamos morrer. Como João, quando viu a Jesus. Esse texto é maravilhoso, irmãos. Porque João escreve e ele fala que quando ele olha e ele vê, os seus cabelos eram brancos como a neve. O que João viu, galera? Desculpa, eu não aguento, mas o que João viu, eu quero ver. Eu não sei vocês, mas eu quero ver o que João viu. E até o meu último suspiro da minha vida, eu vou desejar por isso. E você pode não entender nada do que a gente está falando aqui agora, mas entenda isso: deseje ver o seu Senhor. Deseje vê-lo, porque João descreve que os cabelos são brancos como a neve. João descreve que os olhos são como chamas de fogo que reluzem. João fala que a face de Jesus não é uma face mais daquela que ele viu espancada na cruz, mas era resplandecente como o sol. A voz de Jesus é como voz de muitas águas, e os seus pés brilham como latão reluzente. E sabe por que João consegue ver e descrever os pés de Jesus? Porque ele estava caído como morto aos pés dessa transformação em glória do Cristo ressuscitado. Assim como Maria estava também prostrada aos pés de Jesus. Se tem algum lugar que nós precisamos ir para vermos a Jesus, é aos pés dele. Nós não precisamos buscar as mãos, aquilo que ele pode fazer, não, a gente só precisa buscar os pés. Porque no Evangelho a lógica é invertida. Se a gente quer subir, a gente tem que descer. Só que a gente não quer os pés de Jesus. A gente não quer. A gente não deseja isso, porque eu vou me dobrar. Imagina. Eu vou chorar na frente dos outros. Imagina. Eu vou deixar meus amigos me ver com o olho vermelho, chupando ranho, de tanto chorar. Não, eu tenho uma reputação a zelar. Eu tenho que zelar pela minha boa reputação com os meus amigos. Deus que me livre eu estar na escola e começar a orar em língua na escola, vão achar que eu sou louco. Deus me livre o Espírito Santo me pegar no meio da sala e eu começar a chorar ali. A gente tem vergonha de coisas que a gente deveria se orgulhar. E a gente se orgulha de coisas que a gente deveria se envergonhar. Vou falar pelos meninos agora, né? Que eu já fui assim. Então eu sei que às vezes alguns ainda têm essas falas. Mas eu me orgulhava de falar quantas meninas eu já tinha beijado. Mas quando perguntava se eu era crente, rapaz, que vergonha que eu tinha de falar.
Hoje, graças a Deus, as pessoas nem perguntam, né? Porque quando começa a falar besteira para mim, eu já saio fora, já não respondo, já falo, é crente, né? Já começo até a cortar assunto. Mas a gente se envergonha de coisas que a gente deveria se orgulhar, irmãos. Nós precisamos morrer. E para você morrer, você precisa abrir mão do seu orgulho. Você precisa abrir mão do que as pessoas acham de você. E abraçar aquilo que Deus diz a respeito de você. Porque aqui nós entramos no nosso último ponto. Se nós queremos ver Deus, nós precisamos fazer como Jacó. Jacó é interessante porque ele herda a promessa, Abraão, Isaac, e então nós estamos na terceira geração, Jacó. E Jacó então recebe a herança que foi dada a Abraão por meio de sua fé. A terra de Canaã que seria dada aos filhos, ao povo de Deus. E Jacó, infelizmente, acaba tendo uma diferença ali, uma desavença familiar e foge. E vai viver nas terras de Labão e fica lá por 20 anos. Só que nesse tempo, a Bíblia nos conta de algumas experiências de Jacó. A Bíblia fala que Jacó, enquanto ele deitou-se para dormir, ele viu uma escada que tocava o céu e os anjos subiam e desciam, e fizeram até música disso, né? Os anjos subindo e descendo. A Bíblia fala de momentos em que Deus falou com Jacó, porque até antes dele voltar então para Esaú e resolver o problema que ele teve com seu irmão, a Bíblia conta que Deus chamou a atenção de Jacó dizendo, olha, você já está aí há 20 anos, você precisa voltar. Você precisa voltar, porque você é herdeiro da promessa que eu fiz para Abraão. E então Jacó decide voltar. Só que antes dele voltar para resolver o seu problema com Esaú, ele passa pelo vale de Jaboque. E ali, ele deixa de ser Jacó para se chamar Israel. E aqui a gente aprende, irmãos, que se a gente quer ver Deus, a gente precisa voltar à nossa identidade. A gente precisa parar de querer ser o que a gente quer ser e entender quem nós somos em Deus. A nossa verdadeira identidade, filhos, não mais distantes, filhos não mais bastardos, filhos não mais escravos, filhos não mais servos, filhos de Deus. Jacó já tinha tido visões, Jacó já tinha ouvido falar de a voz de Deus. Mas naquela noite, Jacó não só teve uma visão, naquela noite Jacó não só ouviu a voz de Deus, Jacó viu a Deus. E lutou com ele. E falou, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te solto. E aí Deus então, percebendo que não ia prevalecer sobre Jacó, que Jacó não ia desistir, Deus faz assim, ó, na coxa de Jacó. Porque o texto fala que o anjo tocou. Sem estudo de palavra, verbo e tudo mais, mas os estudiosos dizem que essa palavra hebraica para tocou é um toque leve e sutil. E a Bíblia fala que Jacó caiu na hora com o toque de Deus e ficou manco. E ele levou uma marca, porque aonde ele ia, ele tinha que se lembrar de quem tinha tocado na coxa dele. Quais são as marcas que você está carregando da identidade que Deus colocou em você? Mais do que marcas, Jacó recebeu um novo nome, que tinha a ver com aquilo que tinha acontecido. Israel, aquele que luta com Deus e que prevalece. Quem você é, tem a ver com o que Deus diz sobre você, ou tem a ver com o que você quer que as pessoas pensem de você? Se nós queremos ver a Deus, nós precisamos voltar à nossa identidade e sermos tocados por Deus.
se com um simples e leve toque, sutil, a vida de Jacó mudou, o que Deus pode fazer nas nossas vidas, irmãos? Como Ele pode nos transformar, como Ele pode nos levar de volta para a nossa identidade. Eu não sei se você quer ver a Deus ou não, mas eu estou para te falar que um evangelho sem a contemplação do nosso Senhor e Salvador não vale a pena ser vivido. Você precisa gastar o seu tempo pedindo, clamando, para que isso seja uma verdade na sua vida, para que você possa ser tocado, para que você possa voltar à sua identidade, para que você possa entender o amor de Deus sobre a sua vida. E por último, e eu vou encerrar, o que Paulo viu, irmãos? Paulo, quando sobe então ao terceiro céu, e a Bíblia diz que ele viu coisas que são indescritíveis, são coisas que são impossíveis de serem descritas com palavras humanas, mas Paulo viu alguma coisa, que fez ele olhar para esse mundo, e falar assim: eu considero tudo como perda, eu considero tudo como esterco. Para a gente finalizar, eu queria ler esse texto, a gente vai finalizar, Filipenses, por favor, capítulo 3, a partir do verso 7, abre aí na sua Bíblia, Filipenses, capítulo 3, verso 7, a visão que Paulo teve já tinha ocorrido aqui, e esse Paulo que escreve essas palavras, já tinha visto muita coisa, já tinha visto na estrada de Damasco, quando ele estava indo perseguir a igreja, ele foi surpreendido por uma grande luz, que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois Paulo foi levado ao terceiro céu, e viu alguma coisa, que levou ele a escrever isso aqui, anos depois, Filipenses capítulo 3, verso 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu não sei o que Paulo viu, mas eu também quero ver. Paulo viu algo tão tremendo, que fez ele olhar para tudo nesse mundo, e falar que isso é esterco. Se nós queremos ver a Deus, irmãos, nós precisamos amar mais a Deus do que ao mundo. O Murilo contou uma história uma vez aqui, de um jovem, que tinha ganhado 2 moedas dos pais, e a mãe disse assim: olha filho, você vai lá na padaria, né? Você vai comprar um doce para você, e você vai pegar essa outra moeda e você vai dar de oferta na igreja. E aí ele foi, criança, brincando, pulando, jogando dinheiro para cima, e ele tropeçou e o dinheiro caiu no chão. E uma das moedas caiu num bueiro, e não dava para pegar. Aí o menino viu a moeda rolando assim, caiu no bueiro, lá se foi a moeda de Deus. Porque o doce dele, ele não ia deixar de comprar. E às vezes, irmãos, a gente está vivendo assim. A gente ainda está com os nossos olhos presos nessa realidade. E a gente ainda não viu aquele que é capaz de fazer a gente olhar para tudo que esse mundo pode nos dar e falar que isso é esterco. Se o seu coração ainda está dividido entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, isso é um ponto de atenção para você.
nós deveríamos nos preocupar com isso. Porque o dia que você vê o seu mestre, desculpa falar, mas, sabe, não vai ter show, não vai ter rodeio, não vai ter balada, não vai ter aniversário, não vai ter nada que seja mais precioso do que você estar na presença dele. Se isso ainda divide os nossos corações, a gente precisa tomar cuidado, porque possivelmente a gente ainda não viu aquele que é capaz de fazer com que a gente considere tudo como perda. Amém? Vocês estão aqui? A gente vai orar, fique de pé. Quero orar por vocês. Nós temos algumas pessoas que precisam tomar uma decisão essa noite. Pessoas que ainda não nasceram de novo. Pessoas que ainda precisam ter as suas mentes rasgadas pelo poder da palavra. Nós temos pessoas aqui que ainda não entenderam o perdão que Deus derramou sobre a sua vida e o tamanho do problema que nós estamos sem esse perdão. Nós temos pessoas que ainda não morreram para si mesmos, ainda estão com todas as forças vivos tentando ganhar a sua própria vida. Nós temos pessoas que ainda não sabem quem são, não assumiram sua identidade. E pessoas que ainda, infelizmente, amam mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Eu não sei quem é você nessa noite, mas eu quero orar por você. E eu vou pedir para você colocar a mão no seu coração, para você abaixar a sua cabeça, porque nós vamos orar. Nós vamos pedir para que o Senhor rasgue o seu entendimento. Nós vamos pedir para que o Senhor transforme o seu coração, para que Ele mude por completo a sua vida, a ponto de você não precisar mais buscar em coisas que hoje são pontos de alegria para você. Você acha que isso é o que te faz feliz, mas que na verdade está destruindo, e começar a buscar naquilo que Deus tem para a sua vida, as alegrias que Deus tem para você. Essa é a noite que nós temos para nos consertarmos com o nosso Senhor, para que nós possamos ter os nossos olhos abertos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos engrandecer o Teu santo nome, Jesus. Aqui estão os Teus filhos, Senhor. Aqui estão aqueles que querem ver o Senhor, aqueles que querem olhar a sua face, Senhor, aqueles que naquele grande dia querem dizer: finalmente, meu Senhor, finalmente nós o vimos. Ah, meu Deus, nós queremos clamar ao Senhor para que Tu venhas sobre a nossa geração, Senhor, para que o Senhor venha sobre cada um que está neste lugar, meu Pai, para que o Senhor venha nos renovar, para que o Senhor venha transformar o nosso coração. Senhor, eu quero te pedir, se porventura existe alguém aqui que ainda não nasceu de novo, alguém que ainda não foi transformada, sua mente não foi renovada pelo Espírito Santo, que nesta noite o Senhor faça cair todas as escamas, tudo aquilo que prende os seus filhos em suas vidas antigas, tudo aquilo que os amarra, Senhor. Ah, meu Pai, faça nascer de novo, nascer do alto, nascer com Teu Santo Espírito. Eu te peço em nome de Jesus, que haja vida em nossos corações. Ah, Senhor, nós queremos orar também, meu Pai, por pessoas que já nasceram de novo, mas que ainda não compreenderam o Seu perdão, e ainda vivem com medo de aceitação, medo do inferno, medo do Senhor. Meu Pai, eu te peço que o Senhor revele o Seu amor, que lança fora todo medo sobre esses corações que ainda não entenderam o tamanho do perdão que o Senhor tem sobre a vida delas, para que elas possam Te ver, Senhor.
Ah, papai, eu quero orar, Senhor, por aqueles que ainda não foram, Senhor, não foram tocados pelo Senhor. Eu te peço, meu Pai, toque cada um nessa noite, Senhor. Toque os corações, que eles sejam renovados, que as marcas do seu toque, Senhor, sejam evidenciadas nas vidas dos seus filhos, que eles recebam um novo nome, que eles recebam, Senhor, um par de anel, um par de sandálias, para que eles possam, Senhor, caminhar por esta terra e levar o seu nome adiante. Ah, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, marca nosso coração, Senhor, marca as nossas vidas, para que nós possamos te ver, papai. Ah, Senhor, tira todo o medo que nós temos de morrer. Tira do nosso coração, Senhor, todo o medo que nós temos de entregar o controle das nossas vidas, em nome de Jesus. Se existem pessoas que estão aqui e que ainda estão com medo de largar o controle das suas vidas e se lançarem no mar da graça do Senhor, se lançarem no rio da vida, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus todo medo de morrer, mas que nós possamos nos agarrar à firme esperança que diz: todo aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ah, Jesus, tira o nosso medo de morrer, tira, Senhor, que as coisas dessa vida não nos peguem mais do que o seu evangelho. Oh, aleluia. Senhor, que as coisas desse mundo não venham nos prender mais do que a sua voz que diz: venha, filho, venha, eu estou te esperando, eu estou te chamando, você pode correr, mas eu vou te alcançar. Você tenta correr, mas eu corro muito mais que você. Você pode achar que está indo distante, mas eu vou atrás de você, porque eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Entenda que Ele deu a vida por você. Pare de correr do seu Senhor, pare de correr do seu mestre, e se entregue e morra para a sua vida, morra para os seus interesses, morra para a sua vaidade, morra para tudo aquilo que te mantém vivo. Porque se você morrer, o mesmo Espírito que ressuscitou o Cristo dos mortos também te ressuscitará no último dia. Não tenha medo de morrer, não tenha medo de abandonar a sua vida. Se entregue aos pés daquele que te chama, se entregue aos pés daquele que morreu por você, como Maria, que lavava os pés de Jesus com suas lágrimas. Eu clamo a Ti, Senhor, lágrimas em nossos olhos e fogo no nosso coração, que não faltem lágrimas, para que nós possamos lavar os Seus pés, Jesus. Oh, aleluia. Senhor, o que Paulo viu, papai, nós também queremos ver. Senhor, a ponto de nós considerarmos tudo como perda. Nada nesse mundo é mais importante do que o Senhor. Podem me tirar tudo que eu tenho, podem me tirar a minha casa, a minha família, os meus bens, só não me tirem o meu Senhor.
Se você está ainda amando mais o mundo do que a Jesus, você precisa vê-lo, para que você entenda aquilo que Ele tem para a sua vida, que é muito maior, muito maior. A palavra diz que Ele é poderoso para fazer muito além do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Entregue-se àquele que é poderoso para fazer muito mais do que você pode fazer por você mesmo. Entregue-se àquele que vai marcar o seu coração.